Não, tudo bem. Pronto, tá gravando. Bom, só para ser gravado no vídeo, hoje a gente vai falar sobre uma temática de grande importância, arqueologia e paisagem do litoral piauiense. Eu sou Ana Virgínia, sou mestranda em arqueologia e hoje o nosso convidado é o Francisco Júnior. Ele é arqueólogo e tem mestrado em arqueologia. Bom, Tá. é isso. Então, mais uma vez, Ana Virgínia, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e a todas. Parabenizo aos discentes do PPGARC e às professoras Ana Luísa, Aline, pela iniciativa do evento. Acho que é de suma importância, nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, que a gente também possa... esses encontros são um ato de resistência, né, para que a gente possa conversar, discutir um pouco sobre essas pesquisas que são importantes no contexto do Brasil, do modo geral. Eu tenho acompanhado um pouco as últimas apresentações e vi que são temas importantes. Eu espero discutir com vocês, conversar um pouco sobre esse tema que, para mim, é muito valioso, sobre esse contexto do litoral do Piauí. Vou projetar aqui a apresentação. Vocês conseguem visualizar? Sim, está aparecendo. Júnior, vê se só tem como tu ampliar um pouco mais a tela, para não aparecer essa barra de ferramentas, do lado em personalizar, do outro lado para cá, do lado direito, no caso. Melhorou? Pronto, agora sim, melhor. Bom, então, como a Ana Virgínia já falou, me chamo Francisco Júnior, sou arqueólogo formado pela UFPI e recentemente eu concluí também um mestrado em arqueologia pelo PPGARC e para mim é um prazer imenso estar falando com vocês, porque o PPGARC é a minha segunda casa. É um local que a UFP, como modo geral, o CCN2 é um local onde eu cresci do ponto de vista da pesquisa, que eu desenvolvi no litoral, e hoje eu trabalho como indigenista especializado na Coordenação Regional Nordeste 2, a FUNAI, em Fortaleza, que abrange os estados do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês intitula-se Entre Cascudos, Morros e Areais, Arqueologia e Paisagem no Litoral do Piauí. É um recorte do meu trabalho de mestrado, em que eu discuto as estratégias de ocupação do litoral, as estratégias de ocupação indígena no litoral do Piauí, buscando estabelecer uma discussão sobre como a paisagem costeira piauiense se relacionou com essa ocupação ao longo do tempo. Bom, eu vi que tem algumas pessoas que talvez não conheçam o contexto do litoral do Piauí. É um contexto muito específico, é um contexto que é caracterizado por um grande mosaico, compreende um mosaico socioambiental diverso, com presença de feições dunares, estuários, o delta do rio Parnaíba. É um litoral pequeno, o litoral do Piauí só tem 66 quilômetros de extensão, é o menor litoral do Brasil, mas é um litoral que possui populações que se usufruem desses recursos naturais, como os pescadores, marisqueiros, agricultores, e compreende esse grande mosaico em que são localizados os sítios arqueológicos que eu estudei. Bom, eu sou natural do litoral dessa região, eu sou de Parnaíba, é a principal cidade dessa região norte do Piauí, e nesse contexto, desde que eu entrei na graduação em arqueologia, ainda em 2012, 2011, eu comecei a me inserir nos grupos de pesquisa que pudessem desenvolver os estudos nessa região, visando, de fato, dar continuidade às pesquisas que ali vinham sendo desenvolvidas. Então, desde então, eu venho estudando, venho acompanhando os trabalhos que vêm sendo realizados na região e desenvolvi o meu trabalho de conclusão de curso e a dissertação nesse contexto dos sítios do litoral. Bom, aqui só um mapa para mostrar para vocês qual é o contexto que eu estou buscando retratar. Em vermelho, vocês podem ver o recorte do estado do Piauí, né, fazendo as divisas a leste com o Ceará e a oeste com o Maranhão.
Em verde, a gente consegue observar uma unidade de conservação federal, que é a APA Delta do Parnaíba. É uma unidade importante do ponto de vista da região meio-norte, porque compreende o que eu falei para vocês, esse mosaico socioambiental com populações que usufruem dos recursos advindos aí dessa região. São áreas ecotonais, então há uma diversidade de fauna e flora riquíssima, uma diversidade geoambiental muito importante e também uma diversidade arqueológica e histórica importante nessa região. Ali também a Resex Delta do Parnaíba, é uma outra unidade de conservação existente na área. Mas quando se trata da arqueologia na costa piauiense, talvez seja um tema que, para algumas pessoas, não estejam bem familiarizadas com a discussão, com o debate. De fato, é uma região, como eu falei, pequena, do ponto de vista da extensão territorial em comparação com outros estados, e, além disso, ela não foi, ao longo do tempo, tão estudada como as regiões sul e sudeste do Brasil, em que a gente tem uma produção massiva de trabalhos e pesquisas lá desde a década de 60 e 70. No litoral do Piauí em si, a gente tem pesquisas se desenvolvendo por volta da década de 90, início da década de 90, e persistindo desde então. Por conta disso, a gente tem, na verdade, uma série de discussões que foram levantadas desde esse início, com hipóteses sobre o processo de ocupação dessa região, estudos que discutem e revisam como que se deu essa análise em torno dos sítios arqueológicos da cultura material, e o que tem sido realizado nos últimos anos é uma análise sistemática, de fato, daquilo que a gente pode identificar do ponto de vista da cultura material, do registro arqueológico, o processo de formação desses sítios, enfim, uma série de elementos que possam ser avaliados do ponto de vista arqueológico para esse espectro de análise. Eu me inseri nesse contexto estudando os sítios arqueológicos dessa região, analisando o processo de geomorfologia, de formação do registro arqueológico, do ponto de vista geoarqueológico, a identificação de vestígios faunísticos e o mapeamento e a caracterização desses sítios. A pesquisa estava inserida dentro de um macroprojeto, a Arqueologia do Litoral do Piauí, é um projeto que foi financiado pelo CNPq, sob a coordenação do professor Flávio Calipo. Mas como se iniciou esses estudos nessa região? Aqui vocês podem observar um mapa demonstrando os 4 municípios do litoral do Piauí, né, a extensão costeira dessa região. E a gente iniciou, as pesquisas iniciaram nessa região na década de 90, entre 90 e 95, 96, a gente tem um estudo realizado pelo Núcleo de Estudos de História e Geografia, o NEG. Era um núcleo no Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí, que desenvolveu um trabalho intitulado Litoral Piauiense. Era um projeto interdisciplinar que tinha o objetivo de caracterizar, do ponto de vista geoambiental, histórico, sociológico, enfim, uma série de interfaces multidisciplinares, interdisciplinares, que visava identificar e caracterizar melhor o contexto de ocupação dessa região. E nesse contexto, havia também um núcleo destinado para identificar os sítios arqueológicos ali existentes. Ao todo, foram identificados 33 sítios arqueológicos. Desses, 26 foram caracterizados como sambaquis. Eram sítios sobre feições dunares, com concentrações de material malacológico, material faunístico, presença de restos de fogueira, lítico lascado e polido, fragmentos de cerâmica, e os pesquisadores à época denominaram esses sítios de sambaquis, tendo em vista todo um contexto que já havia de levantamento de outros sítios na costa brasileira, a massiva produção de trabalhos sobre a ocupação sambaqueira no sul e sudeste. A gente acredita que isso tenha influenciado de sobremaneira para que houvesse essa denominação dos sítios dessa região do litoral. Ao todo foram coletados aproximadamente 2.278 fragmentos entre material cerâmico, líticos ou arqueológico. Esse material, durante muito tempo, ficou em reserva técnica e, nos últimos anos, ele vem sendo estudado sistematicamente
por alguns pesquisadores, buscando justamente analisar como que esse material foi coletado, buscando analisar características do ponto de vista de análises arqueológicas que possam ser feitas sobre essa coleção. Bom, passado esse estudo do NEG, entre 95 e 96, a gente tem uma lacuna de pelo menos 5 a 6 anos, e os estudos são retomados no âmbito agora do NAP, Núcleo de Antropologia Pré-Histórica, da UFPI. E é muito importante esse estudo do NAP, porque ele revisita os sítios arqueológicos do NEG, que o NEG havia identificado, e ele faz uma nova caracterização, identifica novos sítios arqueológicos em áreas próximas ou que havia um potencial para a existência de sítios arqueológicos, e eles denominam agora de sítios dunares. Há uma revisão também do ponto de vista da caracterização desses sítios. Para as pesquisadoras do NAP, esses sítios, na verdade, se tratavam de ocupações Tremembé, do povo Tremembé. Em relação aos dados históricos, havia uma série de elementos que demonstravam que essa região havia sido ocupada por populações Tremembés. Então, as pesquisas que foram desenvolvidas pelo NAP, ela incide nesse debate, em questionar a denominação de sambaquis e identificar e mapear novos sítios arqueológicos. Também, nesse contexto, foram estabelecidas as primeiras cronologias para a ocupação da área. Foram feitas 3 datações por termoluminescência no sítio Seu Bode, onde foram obtidas datações de 2.700, 800 e 400 anos AP. E aí, tendo em vista todo esse contexto de produção, de novos trabalhos, a gente tem a dissertação da professora Joana Borges e a tese, que tratam especificamente desse processo de ocupação histórica, dessa história dos povos indígenas que ocupava essa faixa que era denominada de costa leste-oeste, né, onde está inserida o litoral do Piauí, compreendendo parte do litoral do Maranhão, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Nesse contexto, ela entende que esses sítios eles caracterizam-se por palimpsestos temporais e espaciais, tendo em vista toda a dinâmica de formação do registro arqueológico, a dinâmica de movimentação das dunas, possibilita que você identifique o material arqueológico sobre um mesmo extrato, sobre a superfície, em que a gente pudesse identificar diferentes estratificações e temporalidades sobre a superfície do sítio. E isso é uma dificuldade do ponto de vista arqueológico, para que a gente possa analisar esse material temporalmente. A gente não tem no litoral do Piauí, até o presente momento, nenhum sítio que nós possamos identificar os estratos do ponto de vista da formação pedológica, né, por assim dizer, sedimentar. Mas o que a gente tem, na verdade, são elementos, faces e lentes dessas ocupações que foram removidas e movimentadas pela dinâmica dunar. Vários dos sítios estão localizados sobre dunas, em diferentes feições, em diferentes características de dunas, e eu vou mostrar para vocês um pouco disso durante a apresentação. Bom, para alimentar também esse debate, eu busquei durante o trabalho levantar as pesquisas que foram realizadas nos estados vizinhos, tanto desde o Rio Grande do Norte, o Ceará e o Maranhão. Por quê? Porque o objetivo seria estabelecer uma discussão do ponto de vista regional, buscando perceber quais foram os elementos, as características dos sítios identificados nessas regiões e, a partir daí, buscar observar semelhanças que existiam com o contexto do litoral do Piauí. E aí entra um fator interessante a ser observado. Mesmo com os estados próximos, as pesquisas no Piauí elas são muito tardias. O Rio Grande do Norte ele tem trabalhos desde a década de 70, por Názaro Nasser, advindos principalmente dos resultados dos estudos do Pronapa. No Ceará, do mesmo modo, o Núcleo de Estudo de Etnologia e Arqueologia tem pesquisas desde a década de 60, 70, analisando os sítios arqueológicos na costa do Ceará. E no Maranhão, a gente tem os primeiros relatos ainda do Raimundo Lopes em 1920, e as pesquisas do Mário Simões na década de 1970, com o Pronapaba, e mais recentemente com o professor Arclay Bandeira, desenvolvendo a tese lá na ilha de São Luís. Bom, mas o que eu pude observar com isso? Agrupando essas informações, eu pude observar que no Rio Grande do Norte, eles identificaram algumas fases cerâmicas muito características do que seria
essa cerâmica Curimataú, atribuída à população Tupi, com características, né, morfológicas semelhantes a vasilhames Tupi. Essa fase cerâmica Papeba, que é muito interessante discutir em torno disso, porque essa fase cerâmica ela não se assemelha aos vasilhames Tupi, mas há uma similaridade com alguns vasilhames que são encontrados em assentamentos G, já mais ao oeste da costa do Rio Grande do Norte, e também esses grupos tapuias da costa, né? Populações que viveram nessa região que eram atribuídas à população tapuia. No Ceará, foram identificados sítios de caçadores-coletores, muita presença de material lítico lascado. Essa fase Papeba, também identificado em parte da costa. Vasilhames e sítios com características de ocupações Tupi. Sítios de entreposto comercial, sítios com materiais arqueológicos, histórico, faianças, grês, vidro, e ocupações Tremembé, também associadas a essa ocupação dos indígenas Tremembé nessa região. E no Maranhão, há um processo de estudo muito mais denso, com diferentes horizontes, desde uma ocupação pré-sambaquieira, uma ocupação que seria sambaquieira, com material cerâmico, um conjunto cerâmico que se assemelha muito, e eu vou falar depois melhor sobre isso, mas se assemelha muito à fase Papeba, que é o conjunto cerâmico Maiobinha simples, o horizonte da Terra Preta, que seria uma faixa em que foi identificado elementos característicos de uma cerâmica associada a uma ocupação de Terra Preta, e, por fim, as ocupações Tupinambá. Esse contexto do Maranhão, ele está mais alinhado aos estudos realizados em São Luís, especificamente porque foram as pesquisas desenvolvidas sistematicamente pelo professor Arclay Bandeira, mas aí eu reforço, há uma extensa faixa do litoral maranhense, que compreende aos lençóis maranhenses, em que eu não consegui obter maiores informações, mas que há estudos que foram desenvolvidos na região e que também há um contexto muito amplo e muito grande para ser explorado do ponto de vista arqueológico. Bom, outro elemento que é muito característico da gente discutir, acompanhando também a apresentação do professor Ângelo, é a discussão que ele faz sobre os conjuntos cerâmicos Tupi. O que eu observei? A partir do mapa que ele discute essas áreas de ocorrência dos conjuntos cerâmicos, o litoral do Piauí estaria inserido nessa transição entre o que seria esse conjunto cerâmico denominado Proto-Tupinambá e o Tupinambá. Então, até que ponto a gente pode observar, o questionamento que nós fizemos durante a pesquisa, até que ponto nós poderíamos observar elementos característicos dessa transição Proto-Tupinambá e Tupinambá. Ou, se não seria possível observar esses elementos nos sítios arqueológicos que foram analisados. Outro aspecto, buscando alimentar mais ainda o rol de informações sobre o processo de ocupação nessa região, nós buscamos pesquisar a produção historiográfica relacionada a essas populações indígenas do Piauí. Bom, para quem não sabe, o Piauí, durante muito tempo, negou a existência de populações indígenas. A própria produção historiográfica sobre essas populações denotava discursos de genocídio, extermínio, em que essas populações não existiriam mais. E, recentemente, eu acredito que tem menos de um mês, foi promulgada uma lei estadual reconhecendo a existência de populações indígenas, e é uma vitória significativa para esses povos que lutam bravamente pelo direito aos seus territórios. Então, assim, esse discurso de extermínio dessas populações perdurou entre 1950 e 1980 nas produções historiográficas. Entre 90 e 2000, a gente já vê uma revisão em torno desse processo de discussão, identificando os indígenas como indivíduos do processo histórico, como populações que lutavam bravamente pela resistência, mas que, de algum modo, não ocupavam o palco da história. Nos últimos anos, o que a gente vê, na verdade, é uma releitura crítica, observando os documentos, a documentação, os dados históricos, a história oral. O que a gente tem percebido é que a história do Piauí, a história indígena no Piauí, ela tem ocupado, as populações têm ocupado o palco dessa história, observando características relacionadas a alianças, a dissidências, ao protagonismo indígena,
diante desse cenário que durante muito tempo foi de negação dessa história. Então, assim, o objetivo nesse levantamento historiográfico foi justamente perceber de que forma essas produções historiográficas tratavam os indígenas do Estado e o que a gente poderia extrair disso, de informações para o contexto arqueológico lá do litoral do Piauí. Bom, desse modo, o que nós podemos perceber? Que, de fato, essa revisão crítica possibilitou estabelecer esse protagonismo indígena. De fato, as populações elas estavam ali resistindo, lutando, estabelecendo diferentes estratégias de enfrentamento a esse processo de invasão europeia, estabelecendo alianças, dissidências, negociações, o que a professora Joana Borges chama de autonomia relacional. As populações que ali estavam, elas começaram a estabelecer diferentes estratégias. E aí o questionamento que nós fizemos, do ponto de vista da pesquisa, foi de que forma essas estratégias, essas alianças, essas negociações, essa autonomia das populações indígenas poderia ser percebido na paisagem, poderia ser observado no registro arqueológico. É um esforço de pesquisa, é algo que requer uma continuidade, requer novos estudos, novas análises, requer um apanhado de novas discussões para que a gente possa, de fato, chegar, talvez, a uma interpretação um pouco mais conclusiva. Mas o que nós buscamos no trabalho foi estabelecer uma série de discussões para buscar alinhar essas questões do ponto de vista da história indígena e da arqueologia e a paisagem. Bom, essa costa era denominada Costa Leste-Oeste, e ela foi... há uma série de relatos de diferentes europeus transitando nessa faixa. Então, assim, relatos de espanhóis, de franceses, de holandeses, ocupação portuguesa, enfim, uma série de mercadores, de piratas que transitaram por esse trecho da costa e estabeleceram diferentes relações com os indígenas. É isso que a gente tem buscado discutir sobre a autonomia relacional. De que forma essas próprias relações estabelecidas com os europeus, elas contribuíram para a configuração dessa região, dessa autonomia indígena, desse protagonismo nesse contexto do litoral. Bom, até meados do século XVII, esses indígenas que viviam nessa região eram denominados de tapuios da costa. A partir do século XVII, a gente já tem uma denominação específica, que eram os Tremembé. Eles eram denominados de Tremembé, uma série de relatos, de mapas históricos que demonstram que essa faixa litorânea, compreendendo desde o Maranhão ao Ceará, era ocupada por essas populações Tremembé. Aquilo que eu falei da autonomia relacional, que a professora Joana Borges vem discutindo, de que forma essas populações estabeleciam relações do ponto de vista de alianças e dissidências com esses povos além-mar, né? E aqui, para ilustrar, um mapa que eu achei muito importante, é o mapa do João Teixeira de Albernaz, em que vocês podem observar um recorte da costa desde o Ceará até parte do litoral do Maranhão. E esse território era denominado de província dos Taramembés de Guerra. E aí eu faço um parêntese, o mapa ele tem uma extensão enorme, ele pega boa parte do litoral lá do Pará, até o Amazonas, e parte do litoral de Pernambuco, e o único trecho em que é citado uma população indígena com um adjetivo. São citados vários outros locais onde eles denominam de províncias dos Tupinambá e outras províncias. Mas com um adjetivo de guerra, é a única que é citada na ilustração. E por que isso é importante? Porque demonstra que havia uma resistência do ponto de vista dessas populações com relação ao seu território. Essa autonomia relacional, ela também perpassa pelo debate da defesa do território. E como que eles iriam defender esse território dessa invasão europeia? Durante 200 anos, a gente tem uma série de relatos de como os Tremembés realizavam ataques e saques a embarcações, ataques a vilas, estratégias de aliança com outras populações indígenas e com outros europeus, e, do mesmo modo, dissidências entre grupos para estabelecer uma defesa desse território indígena. Bom, mas pensando do ponto de vista arqueológico, surgiram vários questionamentos
Aqui são questionamentos mais macro, do ponto de vista do projeto de pesquisa do professor Flávio, e que, de algum modo, nortearam nossos estudos, né? Quando a gente observa os sítios costeiros do Piauí, de fato, o que nós estamos observando? Se seriam ocupações sambaqueiras, se são sítios sobre dunas, se tratam de ocupações tupi, se são ocupações tremembés, como populações associadas a grupos G, onde estão os sítios históricos, quais as características desses sítios históricos, se é possível observar uma continuidade entre esses contextos pré-coloniais e históricos, do ponto de vista da identificação dos sítios, e de que forma os efeitos da dinâmica costeira influenciam nos processos de formação do registro arqueológico. Esse é um questionamento muito importante, porque devido à dinâmica costeira, à dinâmica dunar, esses sítios, eles estão, como demonstrado na imagem, né? São sítios que o material se encontra em superfície. A imagem inferior esquerda é um sítio importante, é o Sambaqui da Bahia, fica no município de Cajueiro da Praia. É o único em que a gente até o momento consegue observar esses estratos bem organizados ainda, mas que também constantemente sofrem com a erosão costeira, e isso dificulta a análise desse material, datações e análise desses perfis. De todo modo, é importante que haja análises sistemáticas em torno desses sítios, para que a gente possa observar a cultura material, características dessa cultura material, e mapear melhor esses sítios arqueológicos. Então, tendo em vista esse escopo de discussão, tendo em vista essa vasta necessidade de estabelecer novos olhares, repensar os sítios costeiros piauienses, o projeto ele visou mapear e caracterizar esses sítios. Mais especificamente, no espectro do meu trabalho, o que eu observei? Que havia necessidade de intensificar essas pesquisas arqueológicas. De fato, a gente havia uma identificação de uma série de sítios arqueológicos, de pelo menos alguns no licenciamento ambiental. Então, a gente tinha aproximadamente 50 sítios arqueológicos por toda a extensão costeira do litoral. Mas os estudos, eles acabaram focando em alguns sítios em específico, foram mais estudados. Em contrapartida, outros poucos foram revisitados. Alguns tinham sido levantados pelo NEG, mas que não eram visitados com tanta frequência pelos pesquisadores. E eu observei que esses sítios poderiam nos trazer novas discussões. Eles possibilitariam que a gente pudesse olhar para esse contexto arqueológico com novos olhares. E para isso eu busquei esse diálogo com a paisagem, com o contexto de discussão de arqueologia da paisagem e essas interfaces com outras áreas do conhecimento, como a geografia, a geomorfologia, a própria história, buscando estabelecer esse arcabouço de informações sobre esse processo de ocupação. Bom, havia necessidade dessa sistematização dos dados. O levantamento do NEG, ele é muito descritivo, mas muito superficial do ponto de vista da localização. Então, a gente tinha alguns elementos sobre a localização, uma coordenada, mas nada muito específico que nos ajudasse a identificar esses sítios arqueológicos de fato. Possivelmente, vários desses sítios arqueológicos possam estar repetidos no cadastro junto ao IFAM. Havia necessidade de organizar essas informações e a gente buscou fazer isso durante o trabalho. Além disso, ampliar as áreas a serem investigadas. Parte dos estudos, elas focaram mais especificamente na região, vou mostrar a imagem para vocês, na região da Praia do Macapá, do Maramá, na região de Luiz Correia, entre Luiz Correia e Cajueiro da Praia. Mas havia necessidade de ampliar esses estudos, observando outros locais que poderiam ser identificados sítios arqueológicos. E, por fim, essa necessidade de contribuir para essa gestão do patrimônio arqueológico. É uma região de interesse turístico muito grande, há um crescimento de hotéis e resorts na área, e isso tem um impacto muito grande para os sítios arqueológicos, para a vida das populações que lá existem. Então, havia necessidade de a gente contribuir também do ponto de vista da gestão, identificando, mapeando esses sítios dentro desse contexto da APA também, né?
Bom, então a problemática, ela girou em torno de reconhecer, se seria possível reconhecer, identificar, caracterizar, a partir de perspectivas da arqueologia da paisagem, quais seriam as estratégias adotadas na escolha dos lugares de ocupação indígena. Bom, quando eu falo de estratégias, eu busco observar a paisagem como um todo e os elementos que compõem esse contexto de ocupação humana, a partir dos dados históricos, dos dados geomorfológicos, a partir dos dados arqueológicos, construir um cenário do ponto de vista arqueológico sobre esse contexto de ocupação na região. Então, o objetivo foi discutir essas estratégias adotadas na escolha dos lugares a partir da caracterização dos processos e fenômenos que compreendem a paisagem costeira e suas implicações. E os objetivos específicos foram revisar o mapeamento e a caracterização, buscando os dados que já haviam sido levantados, realizar novos estudos em campo, caracterizar esses sítios e a cultura material ali existentes. Levantar novas áreas, com a possibilidade de existência de sítios, vislumbrando a possibilidade de identificar novas áreas com sítios arqueológicos, identificar os elementos ambientais, isso é importante para que a gente pudesse perceber as características da formação desse registro arqueológico e sistematizar essas informações sobre o processo de ocupação indígena, de forma que nós pudéssemos ter um panorama sobre esses dados arqueológicos, históricos, geográficos, enfim, alinhar todas essas informações e construir um cenário sobre essa história de longa duração dessa ocupação indígena no litoral piauiense. Bom, e está aqui uma imagem para vocês, demonstrando a localização dos sítios arqueológicos por toda a extensão do litoral e alguns ali no contexto da APA do Delta. E esse retângulo no centro foi justamente a área em que eu busquei desenvolver a pesquisa. Primeiro, pela densidade de sítios, havia uma densidade de sítios, de alguns já com informações sistematizadas, como o sítio Seu Bode, o sítio Três Marias, que foram objetos de estudo da professora Joana Borges e do professor Herbert Coutinho, e outros sítios que não haviam sido visitados com tanta frequência. E havia necessidade de que nós pudéssemos identificar melhor e caracterizar esses sítios arqueológicos. Bom, aquele recorte do retângulo aqui, imagem mais aproximada, para que vocês possam verificar a localização desses sítios. Nós construímos uma base de dados com essas informações sistematizadas a partir dos dados do NEG, dos dados do NAP e de dados que nós levantamos em campo. A partir daí foi possível construir uma base de dados com a sistematização das informações. E aqui uma outra fotocarta para que vocês possam visualizar a área em específico. Ela compreende, nessa porção leste, o município de Luiz Correia e a divisa com o município de Cajueiro da Praia, esse estuário, o estuário do rio Camurupim Cardoso. É um rio importante na região e que divide os dois municípios. Bom, para tanto, eu busquei me aproximar da discussão sobre paisagem. Era um tema que para mim já era muito, muito caro, era algo que eu gostava de discutir, eram estratégias eu observava nas pesquisas arqueológicas brasileiras um crescimento do número de discussões sobre paisagem, número de trabalhos que vinham desenvolvendo, principalmente sobre o litoral, e que buscavam alinhar essas discussões sobre paisagem. Contudo, eu passei a observar que havia uma polissemia conceitual. De fato, havia uma série de discussões e conceitos, é um conceito amplo, é um conceito que ele possibilita essa polissemia, e por conta disso eu comecei a observar, a mapear, a identificar quais seriam esses elementos característicos que denotavam o que os pesquisadores em arqueologia estavam denominando de paisagem. E aí eu percebi um risco muito grande, que muitas das vezes nós, pesquisadores, incorremos, que é a utilização do mero termo. A utilização do termo sem muito embasamento do ponto de vista conceitual, o que provoca uma banalização, o termo que a professora Susana Neime, uma geógrafa, traz, que é a banalização do conceito. O conceito ele se torna banal, há uma banalização, porque não há uma clara conceituação daquilo que se quer denotar como paisagem em arqueologia.
Bom, então eu busquei trabalhos que tratassem da origem do termo, a fim de que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor desse processo histórico de definições. Então, eu pude observar que a partir do século XV há uma denominação que é utilizada na Europa, associada a modificar a terra, a alterar o solo, algo como um termo comum de modificar aquele local, aquele espaço. Posteriormente, a partir do século XVII, a gente já tem a utilização de um termo que denota um estilo de pintura na Holanda, que é o landscape, que é um estilo de pintura que você retrata, em que são retratadas imagens relacionadas a jardins com espaços de alteração humana, como pontes, como residências, enfim, áreas que demonstrassem essa alteração humana naquilo que, teoricamente, se compreenderia como algo natural. E, posteriormente, a gente identifica no século XIX a utilização dessa paisagem como meta-relato conceitual. Julian Thomas discute, o arqueólogo Julian Thomas, arqueólogo inglês, ele discute justamente como essa paisagem, esse conceito de paisagem foi utilizado como um meta-relato conceitual, para que a modernidade se apropriasse de uma discussão de separação daquilo que era natural, daquilo que era modificado antropicamente. E a paisagem, ela casou bem com um conceito que poderia possibilitar essa intersecção. Bom, e a partir do século XIX, ela é utilizada como esse meta-relato conceitual, demonstrando que seriam lugares que foram modificados pela alteração humana, conceituando o que seriam essas paisagens culturais. E esse conceito ele foi muito utilizado, inicialmente, pela essa geografia regionalista, principalmente a geografia regionalista alemã, que influenciou diretamente o historiculturalismo, buscando identificar padrões de ocupações em um determinado espaço, tempo e espaço, que é um conceito caro ao historiculturalismo, né? A identificação de áreas culturais. E esse conceito de paisagem, como algo normatizado, como algo imutável no tempo e no espaço, possibilitou essa leitura do ponto de vista arqueológico para o historiculturalismo. Posteriormente, com revisões da nova geografia, a gente tem uma nova abertura de discussão, relacionando paisagem como um espectro de análise em que é possível observar padrões, regularidades do ponto de vista arqueológico e influencia especificamente na arqueologia espacial inglesa, em que os pesquisadores passam a observar elementos não somente do sítio, mas fora do sítio, observando padrões de ocupação, observando padrões de regularidade em áreas de captação de recurso, enfim, observando os elementos que compõem aquele cenário arqueológico e que pudessem estar alinhados à ocupação daquelas populações ali a ser estudadas. Mais recentemente, a gente tem uma revisão do ponto de vista conceitual, novas discussões, na verdade, do ponto de vista conceitual sobre paisagem, em que há essa discussão como paisagem e a construção de relações sociais, de forma que a paisagem não é somente aquilo que é observado, mas aquilo que é percebido, e ela causa agenciamentos a essas populações, a esses seres que observam, que vivenciam essa paisagem. Então, aspectos como simbolismos, os significados de morfologias, os significados de determinadas rochas, de feições, de monolitos, o significado de pinturas visíveis a uma área, enfim, há uma série de características arqueológicas que possam ser observadas na paisagem e que tragam esses simbolismos e significados e experiências perceptivas dessas populações. Bom, nesse aspecto, eu busquei observar características que possibilitassem olhar para a paisagem dos sítios arqueológicos, a paisagem costeira, e correlacionar os elementos humanos e não humanos, os fenômenos e processos que ali existiam, estavam ocorrendo e que ocorriam ao longo do tempo, correlacionando eles para que eu pudesse observar tanto a paisagem como o sítio arqueológico como um elemento só.
Então, seria investigar os agentes responsáveis pela formação do registro e as implicações na dinâmica espacial e temporal na constituição dos lugares. E esses lugares, ele compreende os locais onde historicamente foram realizadas atividades humanas diversas. E quando eu trato atividades humanas, são espectros amplos, não necessariamente o contexto do sítio arqueológico, mas o lugar como um todo, de que forma esses lugares possam ter sido aproveitados e as estratégias que ali foram desenvolvidas do ponto de vista histórico pelas populações indígenas. Nesse aspecto, 3 conceitos orbitaram a minha discussão. São conceitos importantes do ponto de vista da paisagem, recentes até, mas que me possibilitaram olhar para a paisagem, olhar para essa discussão entre arqueologia e paisagem de forma mais ampla, observando características que não estavam alinhadas àquele meta-relato ocidental, conceitualmente findado como algo do tempo e do espaço, a paisagem como uma modificação humana, mas observando essa relação que as populações poderiam ter desenvolvido. Então, eu busquei, a partir desses 3 conceitos, observar elementos que me ajudariam no desenvolvimento do trabalho. O primeiro conceito é o conceito indígena, a concepção indígena de lugar-pensamento. É de uma socióloga, chama Vanessa Walt Poles, ela é indígena, canadense, e ela desenvolve a discussão de lugar-pensamento, em que ela atrela que lugar-pensamento se basa na premissa de que o território está vivo e pensando, diferentemente dessa concepção ocidental que difere aquilo que é vivo, humano do não humano, a agência das coisas está associada àquilo que é vivo, e o que não é vivo não tem tanta importância. Pelo contrário, ela atribui que os ecossistemas e os hábitats são melhor entendidos como sociedades, o que significa que eles possuem estruturas éticas. Os seres não humanos são agentes da sociedade também, e eles não apenas ativos, como também influenciam no modo de vida daquelas populações. É uma outra forma de olhar, do ponto de vista arqueológico. Eu acho que é interessante porque ele traz novas perspectivas para que a gente possa observar o contexto de sítios arqueológicos em diferentes lugares, não somente do contexto em que eu estudei, mas ele possibilita você observar como que essa paisagem vai se constituindo e as relações que essas populações possam ter estabelecidos com o lugar. Bom, o segundo conceito é a perspectiva de habitação do antropólogo Timothy Ingold, em que ele trata justamente que, durante muito tempo, essa noção de lugar ela é estratificada. Por exemplo, vocês provavelmente estão me acompanhando da sala, do quarto de vocês, de algum lugar da casa de vocês, e essa casa está localizada em um bairro, que está localizada em uma cidade, que está localizada em um estado, que está localizada em um país. Então, esses estratos de lugares, eles acabam findando em um espaço mais amplo, abstrato, que seria o espaço. E, diferentemente, o Ingold trata que na verdade, a gente tem uma interlocução de lugares, lugares se entrecruzando. E esse entrecruzamento de lugares é que possibilita o pesquisador olhar para aquela... E esse entrecruzamento de lugares é temporal. Isso que é importante, a temporalidade da paisagem. Ele fala que o que o arqueólogo está vivenciando hoje é reflexo também desse entrecruzamento de habitação daquelas populações que viveram ali historicamente. E essa relação, ela ajuda, muitas das vezes, na interpretação sobre o contexto de ocupação daquela área. Então, ele fala que habitar envolve engajamento, uma forma própria de perceber o mundo que nos rodeia. É através da vivência, da habitação, que fazemos parte da paisagem, assim como ela faz parte de nós. Então, é um aspecto interessante de ser observado, porque ele possibilita desconstruir essa narrativa de lugares estratificados e possibilita um entrecruzamento de análise. E, por fim, a perspectiva de lugares persistentes. É algo que também é muito caro do ponto de vista arqueológico, porque denota a importância de lugares que historicamente foram ocupados e o reconhecimento desses lugares como locais de significância histórica para aquelas populações e que, de algum modo, também permanecem no imaginário, na memória dessas populações que habitam atualmente esse local. Então, isso ajuda para a gente poder identificar
a persistência na ocupação desses lugares significativos. E é importante destacar que essa concepção de lugar, ela não visa substituir a categoria de sítio arqueológico. Longe disso. A gente já tem uma categoria muito bem embasada do que é um sítio arqueológico, do ponto de vista conceitual, patrimonial, mas essa concepção de lugar, ela abre espaço para que a gente possa identificar na paisagem elementos para além daquele local onde a gente identifica o material arqueológico, mas observar outros lugares que compõem essa paisagem. Bom, nesse aspecto, o que eu busco discutir no trabalho é que eu não estou tratando de uma arqueologia da paisagem. A paisagem, nesse caso, pensada como algo mensurável e imutável, e nem tampouco uma arqueologia na paisagem, como dimensão contemplativa e estática. Na verdade, é um exercício de pensar uma arqueologia com a paisagem. Eu acho que isso é o legal da discussão, é a gente poder olhar para a paisagem, observar elementos do ponto de vista arqueológico que possam se entrecruzar e, a partir daí, traçar uma discussão sobre a ocupação de uma área e os fenômenos e processos que ali ocorreram. E não observar a paisagem como algo imutável ou algo simplesmente um cenário para as ocupações daquela região. Mas, na verdade, perceber as diferenças, a dinamicidade temporal que ali ocorreu e relacionar isso com o que as populações humanas passaram em determinado contexto. Bom, do ponto de vista metodológico, o que nós fizemos em relação a isso? A gente trabalhou em cima da ideia de prospectar paisagens, uma perspectiva da professora Mariana Cabral, em que visa não necessariamente pesquisar o sítio arqueológico. Nós íamos no sítio arqueológico, mas o nosso olhar ele estava para além do sítio arqueológico, mas para observar outros elementos da região, observar as características da vegetação, as características relacionadas às feições dunárias ali existentes, as características da visibilidade do entorno, enfim, outros elementos para além de simplesmente observar o sítio em si. Outro aspecto que a gente buscou foi esse mapeamento e caracterização dos sítios, era um dos objetivos e uma das metodologias a serem que estavam inseridas dentro do projeto de pesquisa do professor Flávio. E com isso, a gente pode construir um banco de dados, sistematizando essas informações e, a partir daí, buscando extrair o máximo de discussões que poderíamos estabelecer. Aqui é só um exemplo para vocês de algumas das fichas que nós utilizamos para a caracterização dos sítios. Obviamente, ela é bem mais ampla, essa é uma ficha muito simples, porque o contexto de sítios dunários, ele dificulta muito para o pesquisador estar trabalhando com papel, porque o vento o tempo inteiro no rosto, então a gente tem que tomar muito cuidado para acabar não errando nesse preenchimento de fichas. Mas era uma ficha mais densa. E a gente também buscava, junto do preenchimento da ficha em campo, observar, reunir informações a partir de dados fotográficos, a partir de plotagens de pontos em GPS, enfim, construir um banco de dados amplo sobre esse contexto. Outro aspecto que foi muito importante, e eu acho que foi uma das coisas mais legais do projeto, foi a realização de atividades extensivas. A gente pôde visitar várias comunidades e conversar com moradores locais, buscando informações sobre o processo de ocupação daquela área, histórias de vida, memórias relacionadas àquele local. Isso nos ajudou muito a perceber a dinamicidade desse território, observar as diferentes histórias ali atribuídas, memórias que foram silenciadas. A gente tem uma série de personagens que nos falaram sobre memórias relacionadas à ocupação dessas áreas. O meu avô era indígena, o meu avô era tremembé, meu avô fazia pesca. A gente observou técnicas de pesca muito características dessa região. Então, embora não esteja no escopo do trabalho, eu não busquei focar especificamente nisso, mas eu acho que foi algo que trouxe também novos olhares e eu pretendo futuramente dar continuidade dentro dessa perspectiva. A gente conseguiu observar várias
várias discussões interessantes. Além disso, a gente fez atividades intensivas em algumas parcelas amostrais. Na imagem abaixo, vocês podem ver a área 1 e a área 2. A gente percorreu essas áreas, realizando caminhamento, transit, porque nós avaliamos que seriam áreas com potencial arqueológico, tendo em vista informações da própria comunidade e tendo em vista o contexto de similaridade com outros locais onde haviam sítios arqueológicos. Nesse aspecto que nós podemos observar, primeiro que a gente buscou fazer essa caracterização do ponto de vista geoambiental também, não, obviamente não separando, não fragmentando com a discussão da ocupação humana, mas estabelecendo, buscando compreender quais seriam as características dessa formação dessa zona costeira. Aqui a gente tem 4 imagens que demonstram elementos dessa região, a formação Barreiras, e ao fundo o campo de dunas, né, essa é a primeira imagem de cima. A imagem do canto superior direito, a gente pode observar beach rocks, são formações areníticas, né, recifes de arenito na faixa de praia, que são característicos desses processos de subida e descida do nível do mar ao longo do tempo. A gente mais aqui no canto inferior esquerdo, mais uma imagem demonstrando arenisco de praia, desses movimentos de regressão e transgressão marinha, que são importantes para a gente observar o contexto de formação dessa zona costeira, o impacto sobre os sítios arqueológicos, possíveis sítios arqueológicos mais antigos que possam estar submersos devido a essa dinâmica de extensão e diminuição da costa do litoral. E as feições dunares, que foram muito importantes, porque é nela onde estão depositados a maioria dos sítios arqueológicos, então é importante que a gente compreendesse quais eram os elementos característicos dessas feições, quais eram as dinâmicas que possibilitavam a conservação desse material arqueológico, a abrasão, enfim, processos erosivos sobre esse registro, preservar de fato esse registro arqueológico na região. Então a gente tem aqui mais algumas imagens. Na primeira do canto superior esquerdo, vocês podem observar uma feição de eolianito, uma paleoduna, né? E o material arqueológico está depositado na base dessa paleoduna, possivelmente erodido do topo, em virtude da erosão eólica, e ele está nessa feição da foto. A imagem do canto superior direita, a gente pode observar uma duna em processo de estabilização, com a vegetação já se estabelecendo sobre ela. Isso também é interessante porque a gente consegue observar um grau de preservação maior desses sítios, desse material em superfície. E as duas imagens de baixo, a gente pode observar feições de dunas móveis, que é a característica mais proeminente do ponto de vista arqueológico. A maioria dos sítios estão localizados nesse contexto, e essa dinâmica possibilita que constantemente haja esse recobrimento do material arqueológico, e posteriormente esse material ele é redescoberto, e a gente tem efeitos da abrasão, da erosão, a movimentação desse material arqueológico também em superfície possibilita esse olhar sobre os sítios. Então, o que acontece? A partir dessa leitura geoambiental, a gente pode observar características que seriam importantes para analisar esses sítios arqueológicos. Por exemplo, alguns dos sítios que haviam sido cadastrados pelo NEG lá atrás como sítios diferentes, na verdade, seriam uma única área de ocupação, mas que, em virtude da movimentação das dunas, os pesquisadores na época só conseguiram identificar parcelas de um mesmo sítio. E o que a gente pode observar, na verdade, monitorando, acompanhando, indo nesses sítios em diferentes épocas do ano, a gente pode perceber que, na verdade, é uma extensa área de ocupação, com o material sendo depositado, erodido, de acordo com essa dinâmica dunar, sendo transportado de acordo com essa dinâmica. Outro elemento que é muito importante também é a identificação das bacias hidrográficas. A gente tem no contexto litoral as bacias difusas. São algumas bacias relacionadas a paleoestuários, a alguns rios que correm em direção ao Atlântico e que não tem relação direta com a bacia do Rio Parnaíba, que é a principal bacia do Piauí, mas que são bacias difusas.
Isso é importante para a gente poder identificar possíveis sítios associados a esses rios, né, as margens desses rios. Então, a gente pode observar essas planícies também, fluvio-marinhas e fluvio-aluvionais, também há uma presença de sítios arqueológicos nessas regiões, e alguns barramentos ocasionados pela esse processo de regressão e transgressão marinha, né, barramentos ocasionados pelo campo de dunas, como esse aqui da imagem. Essa lagoa, em forma de V, vocês podem observar abaixo, é a Lagoa de Sobradinho. E possivelmente, houve, a partir do ponto de vista geoambiental, pesquisadores que estudam a geomorfologia da região discutem que houve um barramento desse paleo estuário a partir desse avanço do campo de dunas, conforme vocês podem observar nesse círculo vermelho. Então, um dos objetivos também foi identificar esses elementos, observando essa dinâmica da paisagem local e as interfaces que isso poderia ter com o sítio arqueológico, com os sítios arqueológicos. Será que seria possível identificar sítios arqueológicos soterrados nessa área? Será que a gente poderia identificar sítios arqueológicos à margem desses paleoestuários? Ou se a gente poderia adentrar mais no interior, sair dessa zona da faixa costeira e identificar outras áreas de ocupação? Então, ao longo do trabalho, a gente realizou essas visitas em comunidades visando essa discussão. Outro aspecto interessante é justamente identificar elementos característicos dessa erosão dos estratos arqueológicos, né? Como que esses processos abrasivos agem, como que a dinâmica de movimentação dessas dunas. Será que, de fato, esse sítio arqueológico, no início de sua ocupação, eles estavam sobre as dunas ou esse processo de movimentação das dunas ocasionou o soterramento de um sítio que possivelmente estava em área de mata ou às margens de uma lagoa ou de um estuário? Enfim, eram elementos que, do ponto de vista ambiental, a gente precisaria observar e que nos ajudariam a compor essa paisagem da ocupação no litoral. A partir daí, nós passamos a realizar atividades de campo. Ao todo, se não me engano, foram 11 atividades de campo. Alguns colegas na época do PPGARC também nos acompanharam. Alunos da graduação realizaram um trabalho também junto conosco. E a gente pode identificar alguns sítios, outros não foram identificados, possivelmente porque houve um processo de soterramento desse sítio pela movimentação dos campos de dunas. Então, a gente ia ao sítio, revisitava meses depois, mesmo assim não identificava. Outro problema que era muito constante era os dados que nos eram repassados, principalmente na época do NEG, eles não tinham muita clareza sobre a localização. Então, foi necessário sistematizar isso em banco de dados, fazer um levantamento mais amplo da área para que a gente pudesse identificar esses possíveis sítios que tinham sido mapeados lá em 95, 96. Algumas áreas já se encontram em acesso de propriedades privadas, então a gente também não pôde entrar, foram acho que 2 sítios que a gente não conseguiu avançar por conta disso, e também alguns relacionados à alteração da dinâmica costeira. Na época do NEG foram identificados 4 sítios arqueológicos na foz do rio Camurupim, mas ao longo dos últimos anos houve uma alteração drástica naquela foz, e isso possivelmente foi um fator de destruição, ou esses sítios podem estar soterrados, né, podem estar no estuário do rio Camurupim. Uma imagem para demonstrar para vocês como que essas alterações na foz do estuário podem ter alterado, podem ter impactado esses sítios arqueológicos, né? Vocês podem observar a imagem de 2012, 2015, 2019, e essa dinâmica de movimentação das dunas e de deposição e erosão na foz do estuário. Bom, dos sítios que haviam sido identificados, nós conseguimos revisitar, de fato, 13 sítios arqueológicos. Esses sítios foram mapeados, foram caracterizados, a gente fez registro fotográfico do material, avaliou, do ponto de vista geomorfológico, quais seriam os impactos e as características que a gente observa naquele local, os tipos de feições dunares existentes,
se o sítio estava num blowout, como a primeira imagem, um sítio que está numa deposição dunar, que possibilita uma concavidade, e esse material fica depositado no centro da concavidade. Outros estavam em áreas que haviam lentes de dunas, possivelmente dunas que já haviam passado no local, e que o material permaneceu soterrado sobre a formação barreiras. Enfim, diferentes contextos daquela região, para que a gente pudesse caracterizar melhor esses sítios. Um aspecto interessante foi que o levantamento junto às comunidades nos possibilitou identificar coleções particulares, moradores locais, pescadores, que guardavam material que foram coletados por eles na época, e a gente conseguiu mapear isso, conseguiu identificar esses moradores, conseguiu conversar com eles, buscar estabelecer um diálogo de informações sobre esses materiais que eles haviam coletado. Essa imagem abaixo é bem interessante, seu Francisco Alves, esse senhor da imagem abaixo. Ele estava desenhando no meu caderno de campo o local onde haviam antigos sítios piratas. Ele fala, é muito recorrente na fala de pescadores lá da região, a existência de locais onde os piratas deixavam material, eles encontravam muitas louças, muita grés, muito vidro, e no dia desse campo a gente combinou de realizar um novo campo, agora pelo rio, para que a gente pudesse visitar esses locais, mas aí ele me ligou dias depois, informando que pessoas atualmente utilizavam o local para contrabando. Então, é interessante esse aspecto. O mesmo lugar que no passado foi utilizado para guardar, esconder contrabandos, continuava sendo utilizado. Então, eu acho que foi um aspecto interessante que foi observado, e infelizmente a gente não pôde conhecer esses lugares. Espero voltar para a gente poder ir lá. Aqui um mapa demonstrando as comunidades que foram percorridas. Ao todo foram 17, nós conseguimos realizar conversa com moradores, com lideranças locais, com pessoas que conheciam a história dessas comunidades, nos ajudaram também a observar características da região. Bom, ao todo foi possível identificar também, com base nessas informações das comunidades e com base na prospecção intensiva, né, e aí eu faço um parênteses, foram prospecções extensivas não interventivas, não foi coletado material, foi somente registrado, foi preenchida a ficha de cadastro do CNSA, para posteriormente registro no IPHAN. Foram identificados 3 sítios arqueológicos: Tapera dos Antigos, que é um sítio que está localizado próximo aos outros na região do Camurupim, e que apresentava muito material histórico, material faunístico, aqui vocês veem um fragmento de cachimbo, e ele se encontrava em uma área de uma duna semifixa, né, ou em processo de fixação pela vegetação. O Lagoa do Sobradinho foi um sítio interessante também, porque ele está localizado em uma extensa área, com muito material histórico, próximo à Lagoa do Sobradinho. As primeiras pesquisas lá na região, ainda a do NAP, elas focaram mais na Lagoa do Portinho, né, uma outra lagoa importante na região. E a do Sobradinho acabou não sendo intensificadas as pesquisas nessa mesma área. E a gente conseguiu ir até a Lagoa do Sobradinho, visando, né, mapear essas novas áreas, e a gente conseguiu identificar um novo sítio. Na verdade, a comunidade nos levou até esse sítio, é um sítio já conhecido pela comunidade. O que a gente buscou foi justamente estabelecer esse diálogo com os moradores locais, para que eles nos pudessem levar até o sítio. Outro sítio também foi muito importante é o Dunas do Curral Velho, Dunas no Curral Velho. É uma comunidade no município de Ilha Correia, em contexto dunar. Esse sítio não era conhecido até então, e é um sítio que tem uma característica bem interessante, porque o material encontrado nele, os outros sítios, por estarem mais próximos à faixa de praia, a locais turísticos, há constantemente saques e pessoas que levam esse material para casa, enfim, acabam recolhendo esse material e descontextualizando o sítio. Em contrapartida, esse sítio está num local de difícil acesso, é uma caminhada de pelo menos 2 horas e meia
pela duna, carro tracionado chega melhor, mas não é de fácil acesso. Então, esse material ele está disposto em uma extensa área de um campo de dunas, e a gente encontra muita cerâmica, tem muito lítico, tem grés, a gente pode observar vidro, material malacológico, enfim. É um sítio, foi muito interessante, foi assim, eu costumo brincar que foi a cereja do bolo da pesquisa, porque a gente conseguiu identificar esse sítio num contexto bem legal. Diante do que a gente pôde observar, nós denominamos esse contexto de palimpsesto da paisagem. A partir daí, a gente pôde estabelecer quais seriam as relações dos sítios arqueológicos levantados. Obviamente que eu busquei resumir aqui o trabalho, a versão impressa ela traz uma discussão bem mais ampla. Mas o que nós podemos observar? Alguns dos sítios, na verdade, que haviam sido identificados pelo NEG, eles, na verdade, se tratavam de um sítio só. Pela característica geoambiental, na verdade, a dinâmica costeira fez com que, a dinâmica do NAP, perdão, fez com que esses sítios criassem duas lentes, duas áreas de concentração, mas que, na verdade, seriam um sítio só. Outra característica que foi observada foi que essa dinâmica costeira, ela de fato, impactou alguns dos sítios e eles possivelmente foram destruídos ou submersos na foz do rio Camurupim. Outro aspecto interessante foi observar essa caracterização da cultura material. É algo que necessita, de fato, ser mais sistematizado. Não foi um dos objetivos do meu trabalho fazer essa análise da cultura material em si, mas observando o que havia na reserva técnica do museu e do NAP, e observando a bibliografia sobre os estudos no Maranhão, no Ceará e no Rio Grande do Norte, foi possível perceber que há uma similaridade do ponto de vista morfológico, técnico e tecnológico em relação àquilo que foi denominado de fase Papeba, ao horizonte Maiobinha e ao que a gente encontra nos sítios arqueológicos do Piauí. Então, do ponto de vista histórico, o que a gente pode observar é que há similaridade nesse material cerâmico que se estende desde a faixa do litoral do Maranhão, né, desde a ilha de São Luís até parte do litoral do Rio Grande do Norte. Então, possivelmente é uma população que ocupava essa região, estabelecia relações com outras populações, obviamente, mas que tinham como similaridade em algum momento, em algum contexto histórico-temporal, essa característica de produção do material cerâmico. A gente pode discutir, trazer algumas discussões em torno dessa revisão sobre a denominação dos sítios, se de fato seriam sambaquis, do ponto de vista conceitual, da ocupação sambaqueira do sul e sudeste, ou se seriam um sítio sobre dunas, enfim. Nós não buscamos fechar, obviamente, uma denominação para desconstruir aquilo que já foi levantado anteriormente, mas que a gente pudesse estabelecer essa discussão sobre o que realmente pode ser identificado ali no contexto desses sítios. E, por fim, observando esse palimpsesto da paisagem, o que nós podemos perceber? Que havia ali, na verdade, uma configuração desse território indígena associado à proximidade desses sítios, a essas áreas de estuário e manguezais. E nós acreditamos que estão diretamente relacionados à disponibilidade dos recursos alimentares, à mobilidade, possivelmente essas populações, a gente tem dados históricos, relatos históricos demonstrando isso, que essas populações utilizavam muito desses rios e desses estuários para o trânsito e a comercialização com outros grupos da serra, com outros grupos que ocupavam o interior desses estuários. Então, havia a utilização dessas áreas, desses corpos hídricos para mobilidade. Outro aspecto é a proteção. Eles conseguiam, de algum modo, se apropriar desse espaço, desses lugares, como proteção do ponto de vista das estratégias a serem adotadas frente à invasão europeia. E aí, por fim, são locais estratégicos. São lugares estratégicos que possibilitaram essas populações desenvolver a sua autonomia frente a essa invasão do ponto de vista
do período colonial. Outro aspecto importante de ser destacado é que as planícies e as feições dunares, em alguns casos, elas possibilitavam alguns helionitos, algumas formações dunares mais elevadas, elas possibilitavam uma melhor visibilidade do território. Então, eles poderiam observar, é bem emblemático o sítio Três Marias nesse caso, é um sítio com uma feição dunar de aproximadamente 25 até 30 metros, em que é possível observar a entrada dos estuários e o trânsito de embarcações que possivelmente transitavam naquela região. Então, do ponto de vista estratégico, do contato com esse colonizador, das alianças e dissidências que que poderiam ter sido realizadas, era importante que eles pudessem observar o contexto da região, ter uma visibilidade do entorno. Outro aspecto, essa planície dunar, ela possibilitava uma maior mobilidade nesse território. Diferentemente de áreas de mata fechada, de áreas em que há uma declividade por serra, essa mobilidade do território, ela também acreditamos que é um elemento que contribui para que houvesse uma interlocução, um contato maior entre diferentes grupos e entre, possivelmente, diferentes aldeias nessa região. E aquilo que alguns colonizadores, alguns relatos, tratam como magotes, e a gente buscou discutir no trabalho. O que seriam os magotes? Segundo alguns relatos, os Tremembés eles ocupavam diferentes áreas, em pequenos núcleos. Não era uma ocupação densa, eram pequenos locais. E a cada vez que o colonizador buscava estabelecer um diálogo, uma aliança, uma comercialização com determinado local, com determinado magote, ele, de algum modo, ele estabelecia uma relação com aquele magote, mas o outro local, o outro núcleo, por assim dizer, ele não participava dessa negociação. Então, eu acredito que, possivelmente, o colonizador precisou fazer diferentes estratégias de aliança com esses magotes, né, com esses núcleos de ocupação das populações Tremembé. Isso possibilitou que eles tivessem diferentes estratégias, as populações indígenas desenvolvessem diferentes estratégias de aliança, de enfrentamento, de combate a essa invasão europeia na região durante o período colonial. E, observando isso do ponto de vista da temporalidade, nós acreditamos, com base nas datações que já haviam sido realizadas e com a cultura material ali existente, que essa paisagem costeira do litoral, ela se configurou como lugar persistente. É um local são lugares que, historicamente, foram ocupados e permaneceram sendo ocupados com diferentes estratégias, não necessariamente com a mesma finalidade, mas que, ao longo do tempo, foram sendo utilizados por essas populações que ali estavam. Bom, eu avalio que há necessidade dessa continuidade do mapeamento, embora seja um litoral de dimensão pequena em relação a outros, mas ele ainda tem áreas que requer um levantamento, um mapeamento mais extenso. A análise da cultura material encontrada nesses sítios, eu acho que é algo que também a gente precisa dar continuidade a essas análises, estabelecer novas discussões do ponto de vista regional, com aquilo que foi identificado no Maranhão, com o que é identificado no Ceará e com o que é identificado no Rio Grande do Norte, sistematizar essas informações históricas, estabelecer uma história de longa duração a partir de informações advindas de dados históricos, de relatos, da cartografia histórica, e alinhar isso junto com os dados observados em campo. E, por fim, o que nós podemos perceber foi que a paisagem, esse conceito de paisagem como interrelacional, né, observando as relações entre humanos e não humanos, nos possibilitou observar o contexto dos sítios e interpretar, a partir daí, quais seriam as estratégias dessa trajetória histórica de ocupação, quais seriam as estratégias que as populações desenvolveram frente às diferentes situações que por ali puderam ter ocorrido. Então, eu entendo que a paisagem, nesse caso, ela serviu como um vetor interpretativo, possibilitando investigar essa trajetória histórica da ocupação indígena na região.
eu sempre deixo registrado um agradecimento imenso às comunidades lá do litoral, pessoas que nos receberam em suas casas e contribuíram de forma com muito amor, muito prazer pelo aquilo que estavam ali falando, e eu sempre agradeço a eles, aos colaboradores da pesquisa, vários alunos da graduação, do mestrado, à época me ajudaram, o professor Flávio Calipo pela orientação, professora Aline, professora Ana Luísa, que me ajudaram na época também da disciplina de técnicas e métodos, e ao PP Garc pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Jânio, pela sua apresentação. Agora a gente vai abrir para as perguntas. O Carlos está perguntando onde foi que tu retirou os dados para fazer os mapas, os órgãos, para tu levantar os dados do mapa para a tua pesquisa. Tá, de onde eu retirei os dados para o mapa, né? Parte dos dados, pergunta interessante, cara, parte dos dados, e isso é importante que a gente tenha em mente, alguns desses dados estão públicos, alguns desses dados a gente conseguiu junto à SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Piauí. Então, a gente conseguiu as ortofotocartas, alguns dados sobre o contexto geoambiental da região. Os dados de coordenadas dos sítios, parte a gente identificou nos relatórios do NEG, que são basicamente os únicos documentos que a gente tem desse estudo, em 95 e 96, e parte do relatório do NAP, também, onde tinham coordenadas dos sítios. Mas, basicamente, foram esses dados que a gente conseguiu. O resto foram dados públicos, os demais foram dados públicos do IBGE, do Banco de Dados do IBGE, da SEMAR, e acho que da Agência Nacional de Águas, enfim, dados que estavam disponíveis. O NEG, Carlos, foi um núcleo que organizou, que realizou, coletou algumas peças. A gente tem um relatório dele, eu acho que o Calipso tem, né, um relatório só. Mas o Júnior fez um banco de dados e coletou as como é que chama? Coordenadas. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que no chat tem algumas perguntas, né, Virginia? Talvez algumas eu tenha respondido durante a apresentação, mas se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. A Ana Luísa tinha perguntado quantas comunidades você visitou na sua pesquisa. Você falou que foi 17, né? Isso, foram 17 ao todo, Ana Luísa. A gente... qual foi a estratégia? Na verdade, no início, a pesquisa não tinha esse objetivo de visitar as comunidades. Até porque o macroprojeto, ele visava identificar os sítios, mas não era um foco específico realizar essa conversa com as comunidades e esse mapeamento, né, junto às comunidades. E a gente buscou, dentro do projeto, eu falei com o Flávio na época, vamos focar nisso, vamos buscar conversar com as comunidades, e a gente foi visitando algumas comunidades, conversando com moradores mais antigos, pessoas que já residiam há muito tempo na área, e foi uma estratégia bem interessante, porque além de identificar esses novos sítios, a gente também pôde obter uma série de informações sobre a região, sobre dados históricos mesmo, como eu falei, memórias silenciadas, com pessoas que têm uma memória muito forte daquele local, histórias que por ali passaram, história de pescadores, técnicas de pesca, informações sobre locais, enfim, foi bem interessante nesse sentido. Tem outra pergunta aqui que a Aline tinha feito, se já foram, deixa eu copiar aqui e colar aqui. Pergunta. Foi identificado conjuntos cerâmicos
ditos como Tupinambá e Proto-Tupinambá nos sítios litorâneos, ou alguma outra fase ceramista, ou alguma outra fase ceramista. Essa pergunta é boa também. Então, não é a minha especialidade, eu não analisei esse conjunto cerâmico que ali estava naquela região. A gente tem alguns materiais que estão na reserva técnica do NAP, né? Mas o que eu pude observar do ponto de vista dos trabalhos que haviam sido realizados, alguns materiais se assemelham com esses conjuntos Tupinambá, os materiais de alguns sítios da Lagoa do Portinho. Mas, em contrapartida, os sítios do Seu Bode, os sítios do Três Marias, o sítio Três Marias, enfim, tem algum material que já é mais similar àquilo que foi denominado de fase Papeba, que é aquela fase que eu falei para vocês que tem na região, são cerâmicas mais finas, e que tem elementos característicos da borda, uma borda mais arredondada, enfim, são características bem peculiares e que diferem dessa fase Tupinambá, né? Desses conjuntos Tupinambá. Mas, Que esses dois sítios são Minas Correia, para quem não conhece. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, se quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. A Aline também tinha colocado, seria interessante fazer uma sondagem nas lagoas costeiras e com bom controle e estratigráfico e estudos como fitólito para compreender o paleoambiente de ocupação humana na região. conversa que a gente tinha muito, Aline, inclusive, né? De fato, é algo que seria, assim, muito, muito importante, porque nos ajudaria a ter mais informações desse contexto do paleoambiente, do ponto de vista geoambiental, seria algo que ajudaria muito. E, assim, como eu falei para vocês, é um contexto, teoricamente, é muito recente do ponto de vista das pesquisas. Então, é algo que pode trazer novos olhares. Quem tiver na graduação que queira ingressar na pesquisa, eu acredito que o professor Flávio continua desenvolvendo o trabalho. A Ana Virginia tem desenvolvido a pesquisa dela na região. Então, eu avalio que são áreas, são locais, são abordagens, como estudos palinológicos, que podem também trazer novos olhares e discussões para um contexto que tem muito ainda a ser discutido. Verdade. Bom, existe trabalho de cartografia histórica nessa região. Eu acho que a tua dissertação em si, não é? Outras eu acho que tratam mais análise de cerâmica, lítico, de morfologia. Acho que mais tratou em si foi teu. De cartografia histórica, eu acho que talvez a minha dissertação eu traga um pouco disso. E eu acho que a tese da Joyna, a tese da professora Joyna, ela também trata de forma isso bem mais específico, é bem legal, porque ela consegue apresentar vários dados cartográficos, a cartografia histórica sobre essa região. Acho que, para quem quiser, depois eu posso passar, disponibilizar meu e-mail, e a gente conversa melhor sobre isso. Bom. Acho que a Aline perguntou sobre o link da dissertação. Posso sim, Aline, sem problema, disponibilizar para vocês. Eu também ponho na academia.edu. Eu geralmente coloco lá, não sei se já está, não lembro agora se eu já coloquei, mas eu posso pôr por lá, eu posso encaminhar para vocês terem acesso ao trabalho e quem quiser também tirar alguma dúvida depois, com calma, se não entender algo, quiser conhecer melhor o contexto, eu estou à disposição também para conversar. Eu adoro falar sobre a arqueologia do litoral. Sim, bem interessante essa temática. Eu tô também trabalhando no mestrado, essa temática de novo, mas é com outro olhar, que é da zootecnologia. Bom, eu acho que se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui. Se alguém mais tiver alguma pergunta.
João, obrigado por você ter apresentado essa temática de grande importância da arqueologia do litoral do piauiense. O Carlos disse que vai conversar contigo depois Ótimo, sobre ótimo. isso. Eu que agradeço, Ana Virginia, mais uma vez o convite, agradeço a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a professora Ana Luísa, a professora Aline, deixo aqui um abraço